Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre se vale ou não a pena converter parte do seu FGTS em ações da Eletrobras nesse processo de privatização, capitalização que a empresa deve sofrer, tá? Aí por meados de junho, tá bem? Então fica até o final desse vídeo e aí você vai saber um pouquinho sobre o que é a empresa, o que está acontecendo com ela e por que você deve ou não deve fazer essa conversão no seu FGTS, tá bem? Antes de começar, se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, bem-vindo a Status Invest, bem-vindos à comunidade Status Invest, que é uma comunidade que a gente busca integrar investidores, tanto mais novos quanto mais experientes, em prol de um mesmo objetivo, em prol de evoluir no mundo dos investimentos, de conseguir maiores rentabilidades, de conseguir atingir nossos objetivos financeiros, tá bem? Para isso, convido você a se inscrever no canal e acompanhar todos os nossos vídeos, ativa a notificação, fica sempre por dentro de todas as informações do mercado, deixa um like nesse vídeo, não custa nada, é só ele clicar e ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas, levar a educação financeira para mais pessoas, deixa nos comentários todo o feedback que você tiver e nos siga no Instagram, @joão.daronco, @statusinvest, tá bem? E é isso. Então assim, para começar, o que é Eletrobras? Que é esse objeto que a gente vai desmembrar aí e estudar ao longo desse vídeo. A Eletrobras, ela é um colosso quando a gente está falando do setor de energia elétrica, tá bem? Ela é a principal empresa do seu setor de toda a América Latina. Então o Brasil ele tem dimensões continentais e por isso ele tem uma alta necessidade de infraestrutura, principalmente ligada à energia elétrica. Então a gente está falando de linhas de transmissão de gigantescas dimensões, a gente está falando de muita energia demandada por toda a população brasileira e por conta disso a gente tem uma elevada demanda no Brasil e por isso a Eletrobras supre grande parte dessa demanda. Quando a gente pega a questão de geração de energia no Brasil, a Eletrobras ela corresponde a aproximadamente 40% de toda a energia gerada no Brasil. É um número impressionante, tá? Quando a gente pega, por exemplo, o percentual de energia limpa gerada pela Eletrobras, e essa é uma das vantagens do Brasil, frente a grande parte dos seus países concorrentes, 90% da energia vem de origem limpa, da energia gerada pela Eletrobras. Então a gente está falando de uma gigantesca nacional, como eu mencionei, linhas de transmissão, quando a gente está tratando de um país continental, são de extrema importância. A Eletrobras tem 40% de todas as linhas de transmissão são dela. Então, a gente está falando de um colosso nacional que está inserido em um setor muito perene, tá? E atualmente se abriu a possibilidade dos trabalhadores investirem o seu FGTS ou parte desse FGTS, você pode investir até 50% do seu valor na Eletrobras via fundo mútuos de privatização. Então você pode investir na Eletrobras via fundo mútuos de privatização. E aí, João, vale ou não a pena eu investir na Eletrobras? Vale a pena eu tirar o meu FGTS e colocar na Eletrobras? Não vale? Como é que funciona isso? Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem dois bons exemplos disso. Eu vou trazer para vocês dois bons exemplos disso, tá? A gente pode falar da Petrobras, que já o fundo mútuo aí a gente poderia utilizar ele como parâmetro, e a Vale, tá? São duas empresas aí que a gente poderia utilizar, são dois colossos nacionais também, e que também poderiam ter sido, podem ser utilizados como régua para entender como que a Eletrobras pode se comportar ao longo do tempo, tá? Primeiro ponto é que de 2002 a 2022, o FGTS ele rendeu próximo de 136%, tá? Então de 2002 a 2022, o FGTS rendeu aproximadamente 136%, tá? Quando a gente pega o fundo mútuo da Vale, que é um dos exemplos que eu quero trazer para vocês, no mesmo período, o fundo mútuo da Vale rendeu mais de 2.200%, tá? Então, FGTS 136, o fundo mútuo da Vale, a gente tá falando 2.235%. Quando a gente pega o fundo da Petrobras, por exemplo, que é uma outra estatal, a gente está falando de uma valorização no mesmo período de 649%. Então,
quando a gente pega o longo prazo e olha para o horizonte mais longo do investimento, o que ocorre é que ações elas têm um maior potencial de valorização, principalmente quando comparado com o FGTS. Tá? O FGTS está rendendo 3% ao ano, mais TR, tá? Entendo que é uma taxa bastante baixa, e que se o investidor ele entender o que está fazendo, entender o que está comprando, olhando para um prazo mais longo, porque o curto prazo ele é muito inconstante, muito movido a notícias, né? E esse é uma das principais armadilhas que o investidor pode cair. Olhando um prazo mais longo, eu entendo que sim, faz sentido para o investidor entrar em Eletrobras via o seu fundo da FGTS, tendo em vista que eu entendo que a Eletrobras ela deva trazer mais retorno quando a gente pega um prazo maior do que o FGTS, né? Porque até não é muito difícil render mais que 3% ao ano. Alguns pontos de atenção têm que ser colocados em voga, têm que ser colocados em pauta, tá bem? O primeiro é que, se você não conhece nada de renda variável, toma um pouco de cuidado. Não por conta da renda variável em si, mas por conta do seu psicológico. O psicológico do investidor é um dos principais males nessa jornada de investimento, tá? Atrás do ticker Eletrobras, ou ELET6 ou ELET3, tá? Existe uma empresa. E essa empresa, ela, no longo prazo, ou ela focada nos fundamentos é uma coisa, muitas vezes, e o preço dela, a rentabilidade dela é outra, tá? Em geral, no longo prazo eles se conversam, porém no curto prazo, muitas vezes eles não se conversam. Então a renda variável varia, né? No FGTS, você comumente não está acostumado a ver esse valor seu cair. Na renda variável ele pode cair ou não, dependendo de condições de mercado, e o curto prazo é muito imprevisível. Então entenda que renda variável varia. O segundo ponto de atenção, eu diria para você tomar um pouco de cuidado nessa exposição. Então, se você está começando a renda variável, talvez não faça sentido você expor 50% do seu FGTS nisso, tá? Se você quer comprar uma casa ou alguma coisa nesse sentido. Talvez expor um pouco menos. Então, essa questão de exposição é importante ser mencionada. E aí, tirando esses dois pontos, que é um pouco mais relacionado a portfólio e mindset, eu traria as questões da empresa como um todo, tá? A Eletrobras, o que acontecerá com ela, né? Ela vai ser privatizada, então a participação do governo ele deve ser diluído para próximo de 45%, tá? E com isso, a empresa ela vai virar uma corporation. Eu estou aqui compartilhando na tela com o site da Status Invest para vocês darem uma olhada. Para quem não conhece o site, talvez existam várias pessoas que nunca viram isso na vida. Recomendo a todos vocês, abram o site da Status Invest, dê uma fuçada, eu vou explicar direitinho para vocês o que vocês olham, o que vocês não olham, tá? Primeiro ponto que eu já comentei é a questão da governança. O principal acionista das ordinárias, e ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, são aquelas que comandam a empresa propriamente dita. O governo ele tem 51,8% das ordinárias. Quando houver essa diluição, ele vai cair a próximo de 45%, ou seja, não vai ser mais um controlador, a empresa vai passar a ser uma corporation. João, o que é uma corporation? Corporation são empresas que não têm um controlador definido, tá? São corporações. Nos Estados Unidos é bastante comum, no Brasil a gente está começando a ver mais empresas migrar para esse estilo de composição acionária, tá bem? Então, a gente não sabe quem que vai ser o controlador, e aí risco eu estou falando aqui de questões que são desconhecidas, tá? Que podem ou não acontecer. Então esse é o primeiro ponto de atenção. Quando a gente pega a questão do endividamento da Eletrobras, que é um ponto relevante, quando a gente fala de empresas, um dos principais pontos é dívida, né? Que empresas com dívida elas quebram, elas vão à falência. Empresas sem dívidas, elas fecham as portas. Então, quando a gente pega o endividamento da Eletrobras, existem alguns bons indicadores que nos dizem como isso anda, quão saudável a empresa está. Um deles, e o primeiro que eu gosto de olhar, é a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que ele correlaciona quanto de dívida líquida a empresa tem em relação ao seu capital próprio, quanto capital de terceiros ela utiliza em relação ao seu capital próprio, tá? Dívida líquida sobre patrimônio líquido. E quando a gente olha a dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente vê que a companhia está em posição tão saudável quanto estava em 2010, 2011, tá? Então, patamares
bem tranquilos, tá? Muito diferente que a gente viu em 2015, 2016, 2014, que eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E quando a gente pega dívida líquida, EBITDA, a gente vê também que ela está em patamares muito saudáveis, tá? A gente não via patamares tão saudáveis assim desde antes de 2013. Então, a companhia sim está em um patamar saudável de estrutura de capital, tá? E uma das principais preocupações que a gente tem quanto à Eletrobras é a questão do poder político utilizar a Eletrobras para fazer algum tipo de manobra política, tá? E foi muito o que aconteceu, por exemplo, em 2015, quando a gente olha aqui um prejuízo líquido de quase 15 bilhões de reais. Isso não tem acontecido, tá? A Eletrobras tem gerado lucro aí, como vocês podem ver, em 2021 o lucro foi de 5,6 bilhões. Com a privatização, esse risco aí de utilização dela para manobras políticas diminui muito. Então, tem essa questão que eu entendo que não deva se repetir aí o histórico de prejuízo, e tem uma outra questão de eficiência operacional. A Eletrobras deve ganhar eficiência operacional com a privatização, ser mais competitiva, tá bem? Então, entendo sim que é uma boa oportunidade, tá? Levando em consideração os pontos já mencionados. Primeiro, entendo o que é renda variável, tá? Porque o que faz grande parte das pessoas perder ou não dinheiro na renda variável é o seu comportamento e o não entendimento de que você está comprando uma empresa. Segundo, é pensar no longo prazo, tá? Quando eu falo aqui que eu entendo que Eletrobras vai render mais do que o FGTS, eu não estou falando em um período de um mês, eu não estou falando em um período de 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu estou falando em um período de 10, 15 anos, tá bem? Então, acaba que cuide o seu prazo de investimento, entenda a renda variável e cuide um pouco essa questão de alocação, tá bem? Porque muitas vezes você não está acostumado, você vai colocar metade do seu FGTS lá, talvez cause um certo desconforto. Tomarei cuidado com esses 3 grandes pontos, mas, ao meu ver, Eletrobras, sim, é uma empresa interessante para se converter o FGTS, visto que o FGTS rende míseros 3% mais TR, tá bem? Então é isso, pessoal, eu queria passar para vocês. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se você vai ou não fazer essa conversão. Quero saber de todos vocês, tá bem? Espero ter trazido informação de forma mais clara possível, tá? Para ajudar vocês realmente a investir, dar minha opinião. E aí lembrando que essa é só minha opinião, não é uma recomendação de investimentos, tá? E aí entendendo toda essa questão conjuntural que envolve a companhia, tá bem? Mais uma vez, se inscreve no canal, se você caiu aqui de paraquedas, não conhecer, se inscreve no canal, ativa o sininho, participe das nossas lives, toda quarta-feira, 20 horas, live com o João Daronco. Convido todos vocês a participarem, deixa um like, e é isso, tá bem? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.